Olá, amigos, mais uma vez estamos de volta com todos vocês e o seu programa Apocalipse, onde o fim é o começo. Todos os dias, de sábado às 9 horas, já procure se programar para estar conosco aqui, estudando sobre a escatologia, o final dos tempos, baseado nesse livro que eu e o meu amigo Luiz aqui, nós, com todo carinho, amor e toda dedicação, estamos trazendo para todos vocês, para você ter uma noção do entendimento da escatologia. Vai ser muito bom esses momentos aqui que nós vamos ficar juntos. Eu já de antemão peço para você impulsionar esse link para outras pessoas. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se você quiser adquirir esse livro, nós vamos mostrar aqui para você, dar a dica como você adquirir esse livro. E assim nós estamos juntos, trazendo para todos vocês mais uma vez Apocalipse, onde o fim é o começo. Luiz, meu irmão, Deus abençoe você e sua família. Olá, pastor Genival, forte abraço ao senhor, à família. Olá, queridos ouvintes, vocês que nos acompanham aqui todos os sábados para aprender um pouco mais a respeito dos mistérios do livro do Apocalipse. Se ainda não adquiriu o livro, o pastor Genival muito bem contou, estará aqui nas descrições do vídeo o link para a aquisição do livro eletrônico ou do livro físico através de contato direto aí com o pastor Genival. É importante que você tenha um livro para fazer as anotações, né, as remissões necessárias e voltar em determinados temas. Hoje, nós ainda iremos continuar falando sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Nós falamos na semana passada a respeito das 7 trombetas na visão futurista, que é uma visão que acredita que esse tocar das trombetas irá acontecer na 70ª semana de Daniel e seria no futuro. Então, nós teríamos o evento do arrebatamento, segundo os futuristas pré-tribulacionistas, o arrebatamento. Feito o arrebatamento, vem ali o anticristo engana as nações, no meio, ou na metade dessa 70ª semana, inicia-se um período de perseguição, e inicia-se também o tocar das trombetas. As 7 trombetas aconteceriam no futuro. E ali com a terça parte dos rios sendo atingidos, a terça parte do mar, das árvores, dos homens, esses eventos realmente seriam todos ligados ao futuro. Hoje nós falaremos sobre essa tese historicista que trata as 7 trombetas da seguinte forma. Segundo os historicistas, pastor Genival, a primeira trombeta teria sido tocada lá atrás, na primeira vinda de Cristo. E aí, essas 7 trombetas, elas iriam sendo tocadas ao longo da história da humanidade. Então, nós não teríamos um único evento no futuro de tocar de 7 trombetas sucessivas. Ou também não teríamos um evento passado, preterista, ou seja, as 7 trombetas não seriam tocadas de uma única vez no passado. Para os historicistas, essas 7 trombetas, elas tratariam de eventos que vão acontecendo ao longo da história da humanidade, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. É uma interpretação bem interessante, até porque a última trombeta, né, pastor Genival, ela vai marcar ali a consumação do reino. É na 7ª trombeta que se consuma o reino propriamente dito. E é ante o tocar da última trombeta que acontece o arrebatamento, segundo Paulo, né? Então, assim, até aquela tese de que dos pré-tribulacionistas, que haveria o arrebatamento primeiro, depois o anticristo, e mais ou menos na segunda metade da 70ª, que aconteceriam as 7 trombetas, ela fica um pouco meio complicado. Por quê? Porque, segundo Paulo, é ante o tocar da última trombeta que aconteceria o arrebatamento. Ok? Segundo o entendimento dos pós-tribulacionistas. Vamos lá, então, ao livro. O pastor Genival fará a leitura aqui, os comentários aqui na página 112 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Então, isso mesmo. Por outro lado, para os adeptos da visão historicista, bem como para a visão idealista do livro do Apocalipse, as 7 trombetas, embora apareçam após os 7 selos, não apresentaria por si só uma sucessão cronológica, mas deveriam ser o juízo parcial sobre o mundo, em resposta às orações da igreja perseguida
com o intuito de chamar o homem ao arrependimento, ou seja, ira mistura graça. Vejamos a interpretação aqui de cada uma das 7 trombetas nessa perspectiva historicista, como também idealista, né? Primeira trombeta, descreve simbolicamente uma grande tempestade de Saraiva, fogo e sangue, para se referir aos diversos desastres que afligiam a terra para castigar o pecado dos ímpios. Esses eventos aconteceriam desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então isso mostra que estaria entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Segunda trombeta. Descreve de forma simbólica uma montanha ardendo em chamas, sendo lançada ao mar. Essa trombeta descreveria todos os desastres que ocorrem no mar, ocasionando a mortandade de 1/3 dos seres marinhos e a destruição de 1/3 das embarcações. A terceira trombeta, aqui as fontes de água potável são atingidas. O símbolo utilizado aqui é de uma estrela caindo, cujo nome é absinto, amargo. Um sentimento de amargura tomará o coração dos homens, pois a morte de pessoas aqui é explicitamente mencionada. Já a quarta trombeta, com o tocar desta trombeta, simbolicamente 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido. Seria todos os males ocasionados pelo funcionamento anormal dos corpos celestes durante toda a presente era. Nessas primeiras 4 trombetas, só para que aquele que nos ouve possa compreender um pouco melhor, está tratando sobre atingimentos à natureza e aos astros do céu. Só que, diferentemente dos futuristas, que acreditam que esse atingimento seria num evento no futuro, os historicistas vão dizer o seguinte: olha, ao longo dos séculos da história da humanidade, desde a primeira vinda até a segunda vinda, há uma progressividade em desastres naturais. E aí eles vão falar a respeito de vulcões, a respeito de terremotos. Nos últimos tempos, haveria uma intensificação nas vezes em que se repetiriam os terremotos, o despertar de vulcões, desastres naturais como tsunamis. Nós tivemos agora essa questão do aquecimento global, a poluição da atmosfera, as temperaturas também que já estão aí acima da média, o calor do Sol, que já está acima da média por causa da poluição. Então, os historicistas vão vincular esses eventos que estão aqui no nosso dia a dia, como já eventos das trombetas. Olha que interessante. Então, toda vez que acontece um desastre natural, é comum que muitas pessoas coloquem vídeos, comparando versículos ou revelações do Apocalipse com aquele desastre natural que ocorreu. E as guerras, por exemplo, guerra de Israel com o Hamas, na faixa de Gaza, as guerras que estão acontecendo agora na Rússia com a Ucrânia, tudo isso é feito uma vinculação com revelações do Apocalipse. Quem faz esse tipo de vinculação, normalmente serão os historicistas. Eles vão dizer, olha, aí já está se cumprindo o que o livro do Apocalipse, o tocar das trombetas. Só que aí a partir da quinta trombeta, da sexta e da sétima. Então, da primeira à quarta trombeta, os atingimentos naturais, a natureza e aos astros do céu. E que realmente, se a gente for olhar para a natureza, o mar estando poluído, peixes morrendo, uma grande poluição no mar. Se a gente for olhar para as árvores, a quantidade de desmatamento que nós estamos tendo, de queimadas que nós estamos tendo, também seria um atingimento, uma terça parte das árvores. Então, realmente faz um grande sentido a interpretação dos historicistas. E a partir da quinta, que vai falar sobre os 3 últimos ais, até que venha o tocar da última trombeta,
nós vamos falar sobre um juízo aos homens, mas ainda um dano indireto ao homem. Ele passa a sofrer um dano indireto. No sexto, aí sim, acontece uma grande mortandade, pressupõe-se que é através de guerras, e a última trombeta, que aí sim seria a entrega do reino do Filho ao Pai e o arrebatamento, o encontro da igreja com Cristo nos ares, segundo a visão dos historicistas. Aí voltando lá no livro Quinta Trombeta. Então vamos aqui, Luiz, para a quinta trombeta. Aqui João vê e ouve um ser voando muito alto e que clama: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das outras vozes, trombetas dos 3 anjos que hão de vir tocar. O que prenuncia juízos ainda mais severos do que os anteriores. João vê uma estrela caindo dos céus, assim como Jesus viu Satanás caindo em Lucas capítulo 10, versículo 18. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo, a permissão para fazer com que os demônios assolem a terra. Os gafanhotos simbolizam demônios que atingem o homem ao ponto de o homem buscar a morte e não encontrar. Eles agirão por 5 meses, ou seja, tem hora certa para acabar. Agora aqui na sexta trombeta, a sexta trombeta descreve a morte da terça parte dos homens por 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. João vê os exércitos de 200 milhões no campo de batalha, o que simbolicamente representa um grandiosíssimo exército pronto para matar. Essa não seria uma guerra específica, mas sim todas as guerras passadas, presentes e futuras que ocorrem e que vão ocorrer ao longo do tempo, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Nisso nós temos o interlúdio, dividido em 2 cenas, refere-se ao papel do povo de Deus e seu testemunho durante a presente era. Primeiramente, João recebe um livrinho, ou seja, as mensagens proféticas, e é designado a proclamá-las. Assim como Daniel, capítulo 10, versículo 5 ao 6, e Ezequiel, do capítulo 2, 1, e também capítulo 3, 11. Em seguida, temos a descrição da história das 2 testemunhas, cuja descrição trata da pregação do Evangelho, do sofrimento, do poder, dever e a vitória final da igreja. E tratando-se da sétima trombeta, a sétima trombeta revela o dia do juízo, a soberania de Deus. Nesse momento, o reinado de Cristo será pleno e ele reinará vitoriosamente para sempre. Então, como o pastor Genival muito bem leu, né, da quinta à sétima trombeta, nós temos aí 3 ais, ou seja, uma intensificação do sofrimento. Se nas trombetas anteriores o que era atingido era a natureza e os astros, e os homens eram, digamos assim, atingidos de forma indireta, mas quando eu falo indireta, é indireta mesmo, porque não há nem dano ao homem, né? Na verdade é a natureza, é uma terça parte da natureza, uma terça parte dos astros, e é um juízo progressivo, ainda misturada com graça. É uma forma de alertar e de chamar os seres humanos, os homens, ao arrependimento. Só que como não há o arrependimento, há um agravamento, há uma intensificação dessas dores, né? E na quinta trombeta, nós vamos ter aqui vindo voando, né? João ouve um ser voando muito alto e clama: ai, ai, os que moram na terra, por causa das vozes das outras trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. João vê uma estrela caindo dos céus, assim como Jesus viu Satanás caindo em Lucas 10, 18. Então aqui há uma permissão, há um permissivo da parte do próprio Deus
para que essa estrela, ao cair, ela libere, essa estrela tem a chave do poço do abismo, então pressupõe-se que não seja uma estrela literal, até porque se for uma estrela literal cair na Terra, destrói tudo, né? Uma estrela geralmente é muito maior do que o planeta Terra. Então, segundo os historicistas e também os idealistas, vão falar que tá, isso aqui não é literal, isso aqui é meramente simbólico, para dizer que a estrela, né? Inclusive Satanás é chamado, que já foi a estrela alfa, né? A estrela tinha mais luz, etc. Então, está se fazendo aqui uma remissão ao próprio Satanás. E ele recebe a permissão e essa permissão, essa autoridade, é dada através da chave do poço do abismo. Tem permissão para fazer com que os demônios assolem a terra. Os gafanhotos simbolizam demônios que atingem o homem ao ponto de o homem buscar a morte e não a encontrar. Então, veja, é um período da quinta trombeta, que é um período tão obscuro e tão sofrível que os homens vão buscar a morte e não irão encontrar. Os futuristas, como nós dissemos, pensam, imagina esse período de sofrimento, de grande dor, qual nunca houve, qual nunca haverá, algo futuro. Os historicistas vão falar, não, ao longo da história nós tivemos aí períodos de grande sofrimento e esses períodos específicos nós nunca tivemos anteriormente. E aí poderíamos citar, por exemplo, a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, né, em que houve ali várias nações, umas explodindo as outras, umas tacando bombas, né, a Segunda Guerra Mundial, a questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que jogou uma bomba nuclear e as pessoas começaram a sofrer, inclusive, com doenças, mesmo após a explosão da bomba. Então, são coisas, assim, apavorantes que os historicistas vão dizer, não, a quinta trombeta já está sendo cumprida ao longo da história com esses tormentos que o homem, inclusive, tentam buscar a morte, mas não encontram. Para os historicistas e os idealistas, isso aqui é mais simbólico. Não é uma data específica, não é um momento específico no futuro, mas é algo histórico. A sexta trombeta, aí sim nós teremos um atingimento, né? Ali vai falar sobre os 4 anjos. Lembra que nós já falamos dos 4 anjos lá no capítulo 7 de Apocalipse, que tratou sobre os 4 anjos que estavam presos não, estavam impedidos de agir para que no dia, a hora, no momento certo, eles fossem soltos para que atingissem os homens. Nós já falamos isso anteriormente. Aqui na sexta trombeta é justamente o momento em que esses anjos eles são autorizados a atingirem os homens. E junto com eles, João vê exército de 200 milhões no campo de batalha. Aí, mais uma vez, futuristas, vai ter uma batalha futura de 200 milhões que virão contra a nação santa. O povo de Deus em Israel, as nações inimigas, uma guerra, e aqui ainda nós não estamos falando sobre a batalha do Armagedon, nós não estamos falando ainda de Gog e Magog, nós estamos falando de uma guerra em que haverá o atingimento mesmo dos homens. Que homens? Preteristas vão dizer, de Israel, no passado, historicista, todos os homens da terra, porém, é um atingimento específico de cristãos e, se a gente aqui está no período da grande tribulação, poderia ser dos homens, poderia ser dos cristãos e também dos judeus. Mas eles serão atingidos. Na batalha do Armagedon, que nós vamos ver ainda futuramente, ela é citada lá na sexta, sétima taça, se não me engano, acho que é na sexta taça. Lá na batalha do Armagedon e na batalha de Gog e Magog, ali não haverá morte, não haverá o tingimento, porque Cristo virá socorrer a sua igreja e o seu povo. Lá não há o atingimento, aqui há. Então os historicistas vão falar, não, aqui é uma batalha específica contra todas as humanidades, haverá um governo mundial que já está agindo, matando, só que é ao longo dos tempos. Para os historicistas é ao longo dos tempos, não precisa ser uma única guerra. Pode ser a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, até porque eles vão afirmar, poxa, mas um exército de 200 milhões? Que nação teria um exército tão grande? De 200 milhões de soldados? Não existe isso, não tem como existir. Então, esses 200 milhões é a soma das guerras que ocorreram
ao longo da história da humanidade e que vão se intensificando até que chegue a sétima trombeta, tá? E os futuristas, que, como nós já falamos, é uma guerra mundial futura, liderada possivelmente pelo anticristo, e aí eles citam ali algumas nações, China, algumas nações populosas, Índia, que teriam uma população suficiente para ter um exército tão numeroso, tá? Interlúdio. Entre a sexta e a sétima trombeta, assim como nos selos, quando nós falamos a respeito dos selos, entre o sexto e o sétimo selo, nós tivemos um interlúdio. O que seria esse interlúdio? É uma pausa bíblica, isso é muito comum na Bíblia. Tem muita gente que estranha, né, pastor Genival, fazer a leitura da Bíblia, porque a Bíblia ela é um tipo de linguagem daquela época. Eles fazem contar da história, a princípio eles estão contando ali de forma cronológica, de repente eles param o que eles estão contando, fazem uma pausa e contam uma pequena história para te situar aonde eles estão falando, em que período temporal ou em que lapso temporal eles estão falando. E aí depois eles concluem. Eles não fazem início, introdução, desenvolvimento e conclusão. É como se eles começassem com desenvolvimento, depois eles vão para a introdução, depois eles vão para a conclusão. Então é o que acontece entre o sexto e o sétimo selo, em que há essa pausa para poder falar dos 144 mil selados e da grande multidão vestida de branco. Agora que na sexta para a sétima trombeta, ocorrem também dois episódios em que há uma pausa, encerra-se no capítulo 9, capítulo 8 e capítulo 9, e vamos falar da primeira a sexta trombeta. Aí depois pula, só vai falar da sétima trombeta lá no capítulo 11 de Apocalipse. E ele vai tratar sobre dois assuntos nesse interlúdio. Ele vai tratar sobre João recebe um livrinho, e nesse livrinho há mensagens proféticas, é designado a proclamá-las, assim como foi falado em Daniel 10, 5 e 6. Você pode depois pausar o vídeo, se você quiser ir lá abrir a sua Bíblia, ou depois do vídeo você ir lá ver o que está escrito lá em Daniel 10, 5, 6. E Ezequiel capítulo 2, versos 1 ao 3 e versos 11. Em seguida, nós temos a descrição da história das duas testemunhas, cuja descrição trata da pregação do Evangelho, do sofrimento, poder, dever e vitória final da igreja. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque nós vamos ter lives específicas para tratar dessa temática do João, em que recebe o livrinho, e também das duas testemunhas. Mas perceba a pausa. Perceba a pausa entre a sexta e a sétima. Essa forma de revelar as coisas, essa forma de descrever os eventos, é uma forma bíblica. Então, entre a sexta, que é o acontecimento, atingimento aos homens, lembra? Natureza, as trombetas, 1 ao 4. 5, dano indireto. 6, homens. E agora, o que falta? Uma pausa. Opa, dá uma pausa. Agora eu vou contar para você em que lapso temporal nós estamos. Aí ele vai falar sobre o João com o livrinho. João com o livrinho é o João, é o próprio autor do livro. Então esse João, ele está falando assim, que João, ele sai do personagem narrativo para ser o personagem direto lá do texto. Ele diz assim, o João recebe o livrinho. Assim como Ezequiel recebeu um livrinho que ele era doce quando você comia, quando você colocava na boca, ele era amargo ao estômago. Então, João recebe também esse livrinho que nós vamos trazer o que significa isso. E lá também vão ter 7 anjos com 7 revelações, 7 trombetas. Só que nesse interlúdio vai ser dito a João, João, você só escreve, não fala nada ainda. Você ainda não deve ainda levar isso à frente, adiante. Porque ainda há necessidade que você pregue a muitos povos, nações e línguas. E realmente o que aconteceu, né? O João vai para a ilha de Patmos, ele é exilado na ilha de Patmos, ali por volta do ano 80, 90. Ali ele recebe as revelações das 7 trombetas, só que ainda não era para o tempo ali do ano 90. Era algo ainda que João precisaria levar ainda a mensagem do reino, muitos povos, nações e línguas. É como se estivesse falando o seguinte, olha, a 7ª trombeta ainda não é agora, segura aí, que antes de você trazer todas essas revelações, antes do tocar da 7ª trombeta, importa ainda que você, João,
E os discípulos, os pais da fé, etc., venham levar ainda o evangelho a muitas outras nações. Para só então, na sétima trombeta, que vai dizer o seguinte: sétima trombeta. A sétima trombeta revela o dia do juízo. Soberania de Deus. Nesse momento, o reinado de Cristo será pleno. E ele reinará vitoriosamente para sempre. Então vamos lá, na sétima trombeta, ler o capítulo 11 de Apocalipse. Capítulo 11 de Apocalipse, versos 15. Nós ainda não fizemos a leitura ainda da sétima trombeta. E aí muitos vão dizer, inclusive, que aqui na sétima trombeta que se iniciariam o derramar das 7 taças. Tá? E seria somente aqui, a partir do tocar da sétima trombeta, que se iniciaria as 7 taças. Então, mesmo os historicistas, eles vão dizer, olha, da primeira até a sexta trombeta está sendo tocado ao longo da história. Sétima trombeta é o final de tudo. Nesse final de tudo, aí sim, mais para o futuro, estariam o derramar das taças. O que é diferente dos historicistas que nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Os historicistas vão ter uma interpretação diferente aqui. E é importante... Está na tela aí, para a gente poder falar do Apocalipse 11, versos 15? E é importante de que as pessoas, elas procurem, na mentalidade dela, à medida em que elas estão acompanhando esse estudo, essa aula, ou mesmo lendo o livro, ela voltar ao tempo de João e também ter essas 4 visões. Como nós estamos agora dentro dessa interpretação historicista e idealista. Então essa pessoa tem que entender de que esse ponto de vista, essa interpretação é daqueles que estão adeptos a essa interpretação. Quer dizer, não significa que é a nossa, de que é a dela, é de quem defende essa interpretação. Quando você está dentro da interpretação futurista, então são as pessoas que têm essa tendência ao futurismo que defendem, e tem muitos que debatem sobre isso porque eles abraçam categoricamente como se fosse a única certa. E assim todas as outras interpretações, Luiz. Por isso que nós estamos dando essa oportunidade para os amigos leitores, para os amigos ouvintes, telespectadores também, para que você venha ter essas 4 interpretações, essas 4 narrativas, e você entender de que é importante esses outros lados para poder a gente entender aquela que a gente mais defende, que a gente mais fica. Senão você fica alienado a uma ideia, a uma narrativa, a uma interpretação, Luiz. Quer falar alguma coisa? Vamos para a Bíblia. A Bíblia. Então, nós temos aqui na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 11, no versículo 15, Luiz. Você lê aí, por favor? Isso. Aí vai dizer aqui, ó, sétima trombeta, né? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, e diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, seus servos, e aos santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriram-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança, vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então aqui a sétima trombeta, ela é um pouco mais tranquila, digamos assim. Ela seria um ponto de contato, talvez, entre as 3 correntes, né? Até os preteristas vão dizer, olha, aqui também já haveria, na sétima trombeta,
embora seja o inaugurado das 7 taças, e para os preteristas ainda seja algo, um evento mais lá para trás, aqui seria a instituição de um reino. E aqui, neste momento, já passaram-se aqueles eventos catastróficos na natureza e não o homem, e aqui, especificamente, já é o momento em que o reino, né, há um grande burburinho lá no céu, em adoração ao Senhor, confirmando a existência do reino. Tá? Não seria mais um atingimento aos homens de forma indireta, mas sim agora o conquistar, em estabelecer o reino. Para os preteristas, nós vamos falar mais à frente no próximo vídeo. Já para os historicistas, aqui seria um momento, né, ao longo da história, veio acontecendo as 6 trombetas anteriores, e na 7ª, aí sim, a 7ª trombeta seria algo mais futuro, mesmo para os historicistas. Aqui seria a conclusão, a volta de Cristo, antes de tocar da última trombeta, né, os mortos ressuscitarão, e nós, juntamente com eles, seremos levados aos ares, a nos encontrar com o noivo, que seria o entendimento de Paulo, do apóstolo Paulo. E para os futuristas, as 6 trombetas tocam no futuro, e a 7ª também, só que essa 7ª trombeta também inauguraria, aí vão ter os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas, para dizer exatamente ali o que eles acreditam que seja o momento do arrebatamento. Apenas isso. Tá? É isso, pastor Genival. Aqueles que tiverem alguma dúvida a respeito do historicismo, da visão das 7 trombetas à luz do historicismo, coloca aqui embaixo sua dúvida. Se você é mais adepto, olha, eu estou mais inclinado para o historicismo, coloca aqui nos comentários. Você entende que o historicismo faz mais sentido? Não, eu acho que o preterismo faz mais sentido. Então coloca aqui, eu acho que o futurismo até agora faz mais sentido com as revelações. Deixe seu comentário, deixe suas dúvidas e não perca o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos entrar um pouco a respeito da interpretação preterista das 7 trombetas do Apocalipse. Eu acredito, Luiz, que o que está acontecendo conosco vai acontecer, se não estiver acontecendo com os amigos leitores, os amigos ouvintes, de que quando a gente agora está lendo a Bíblia, principalmente os evangelhos, o evangelho, né? O evangelho de Cristo narrado por Mateus, Lucas, Marcos e João. Aparentemente assim, na nossa visão de interpretar a Bíblia, de entender a Bíblia, é como se era um vidro embaçado. E agora tirou todo o embaçado e a gente vê claramente. Eu tenho encontrado uma facilidade, até a minha esposa Marilene, ela voltou a ler a Bíblia tudo novamente, agora com esse vidro desembaçado, né? Ela leu esse livro, ela tem acompanhado também, e as pessoas também que estão me comentando no dia a dia e falam, pastor, realmente a gente consegue entender melhor agora, principalmente as parábolas. A gente vê que as parábolas do Senhor Jesus, elas estão apontando tudo para isso, né? Se for ler Lucas 21, se a pessoa, depois dessa compreensão de que existem correntes diferentes, correntes preteristas, historicistas, futuristas, idealistas, se ela pegar o capítulo 21 de Lucas, que é o sermão escatológico de Cristo, ela vai perceber a linguagem e o lapso temporal de cada bloco de que Cristo fala ali no Lucas 21. Porque os discípulos diante do templo, eles vão falar o seguinte, olha, será a destruição? Porque Cristo primeiro ele fala, né? Tá lá os discípulos tudo admirando o templo. Nossa, que templo bonito, construção maravilhosa e tal. Aí Cristo, olha, esse templo aí em 3 dias será destruído. Tipo assim, é que nem hoje em dia, né? As pessoas ficam maravilhadas com o tamanho dos templos. Cada igreja quer fazer um templo mais alto que a outra, e cada um quer mais bonito que o outro. E aí, os discípulos, isso que é natural, tá? Isso é do ser humano, é natural. Todas as religiões têm isso. Os muçulmanos, os cristãos, os judeus, todos eles vão ter essa questão do templo. Nada contra isso. Porém, os discípulos ficam lá admirando. E aí Cristo vai e solta uma dessa. Olha, esse templo aí vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí os discípulos perguntam, mas quando, Senhor? Será isso? Quando que ocorrerá essa destruição do templo? E quando será o fim?
Aí Cristo vai falar, primeiro bloco, não vou ler o sermão, né, escatológico de Cristo, Lucas 21, depois se você quiser ler, aí você vai ler. Mas já com esse pensamento de que existem várias correntes e interpretações. Não mais com olhar só assim, é só tudo futuro, ou então é só tudo passado, ou então é só tudo histórico. Não, um olhar isento, imparcial, agora tendo conhecimento a respeito dessas correntes, você vai perceber que o primeiro bloco, Jesus Cristo vai falar sobre o princípio das dores. Haverá guerra, princípio de guerras, pestes, tempestades, princípio das dores. Mas isso não é o fim. Pronto. Do que ele está falando? Princípio das dores. Algo que antecede o quê? Fim. Ok. Só que ele pausa para falar agora do passado. Mas olhai por vós mesmos. Opa, de quem que ele está falando? Dos apóstolos naquela época, para quem ele estava fazendo a narrativa. Mas antes que venha até o princípio das dores, estão perguntando do fim, eu falei um pedacinho do princípio das dores, mas antes disso, olhai por vós mesmos. Quem vós mesmos? Os apóstolos. Que vos entregarão, etc. E quando vir Jerusalém cercada, está falando de quando? Anos 70 ainda. Ele está contando a história. Para depois ele voltar, aí sim, para os eventos do fim. Então, este evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Aí você consegue perceber essa ida e vinda da narrativa de Lucas 21. Não é tudo futuro, não é tudo passado, não é tudo histórico. É porque a linguagem daquela época era assim, ele falava um pedacinho do princípio das dores, aí depois foi lá para trás para a época dos discípulos, aí depois voltou para o futuro, para o fim. Né? E aí depois ele vai falar da parábola da figueira. Isso é impressionante. Como a visão abre a partir do momento que a pessoa tem esse entendimento de que por muito tempo ela ficou só no entendimento. E a partir do momento que ela percebe que existem outras formas de pensar e que isso não é pecado nenhum, não é nenhuma abominação, não é nenhuma heresia, você está interpretando a Bíblia e agora você consegue enxergar a verdade. Que legal, né? Muito bom. Eu quero então convidar todos vocês para que no próximo sábado esteja conosco. E olha, você tem aqui na playlist todas as videoaulas que nós já fizemos. E eu gostaria que você valorizasse da maneira em que nós estamos valorizando, trazendo com tanto carinho, fé, amor para todos vocês. Até porque nós já estamos ganhando com isso, né? Só em estarmos aprendendo, agregando mais ainda esse entendimento no nosso coração. Então, espalha isso para os outros, fala isso para outras pessoas. Vamos falar mais do final dos tempos. Não vamos ficar somente em buscar conquista, em buscar bênçãos, mas vamos nos preparar para esse grande dia, esses acontecimentos que virão, o final dos tempos. Vamos ajudar as outras pessoas que não têm esse entendimento. Vamos estimulá-las a ler, a aprender, a estudar. Não precisa ser o livro Apocalipse, onde o fim é o começo, mas que ela tenha esse interesse do aprendizado, de aprender e de entender todas essas coisas. Então, sábado que vem, Luiz, nós estaremos juntos. Deus abençoe você, sua família, e estamos aí. Vamos em frente. Tchau. Abraço para o Nival, forte abraço, querido ouvinte. Até sábado que vem, preterismo aí na sétima trombeta. Um abraço.